Olá, pessoal! Esse é o 5º episódio do Resenhemos, a resenha do Labemos. Nele, trataremos das seguintes questões: o hábito e a reflexividade. Eu sou o Diogo Correia, coordenador do Laboratório de Estudos de Teoria e Mudança Social, o Labemos, e professor da Universidade de Vila Velha. Estou aqui com meu querido amigo e também coordenador do Labemos, Gabriel Peters. Por favor, Gabriel, Olá. se apresente. Essa é a resenha do Labemos. Então, para dar início, depois dessa grande apresentação do Gabriel, que todos compreendemos muito bem, uma apresentação Felipe Netiana, a gente vai passar para o primeiro quadro. quadro. Felipe Neto é mais radical. Então pode fazer. Olá! Eu sou o Gabriel. Sem querer me comparar, na verdade, com nosso grande intelectual público. Importante na luta antifascista. Bom, tá. Mas, enfim. Então, nós aqui vamos fazer nossa pequena contribuição ao debate público nacional e vamos começar com o nosso primeiro quadro. Um quadro de definição conceitual. Já que vamos falar dos conceitos de hábito e reflexividade / reflexão, nós vamos então extrair definições lexicais de dicionários para começar o nosso debate. Posso ler, Gabriel? Manda ver, lexicaliza aí. Eu vou pedir também aqui, foi autorizado aqui no ponto pela nossa diretora Bárbara. Então, vou dar início à leitura. Hábito. Maneira usual de ser, fazer, sentir. Costume, regra. Segunda definição, maneira permanente ou frequente de comportar-se. Mania. Terceira, ação ou uso repetido que leva a um conhecimento ou prática. Quarto, indumentária de religioso ou religiosa. Agora, passemos às definições de reflexividade. Significado de reflexividade. Estado ou condição do que é reflexivo, daquilo que reflete ou reflexiona. Reflexão, primeira definição. Ação ou efeito de refletir, de se desviar da direção original. Segunda, meditação, pensamento ou análise detalhada sobre um assunto, sobre si próprio ou sobre algum problema ou sentimento. Terceira definição, atributo de quem se comporta com prudência. Quarto, análise acerca de um determinado tema, reflexões sobre a vida no campo. Quinto, cuidado que se tem em relação ao próprio processo de entendimento. Atenção aos eventos da consciência e ao plano das ideias. Gabriel, vamos abrir com a primeira discussão, que talvez fosse importante justificar por que a gente pensa a noção de hábito e de reflexividade num mesmo podcast. Então, eu queria que você esboçasse uma definição sobre hábito e reflexividade e da relação entre uma coisa e outra. Boa questão. Eu acho que uma forma de se aproximar da discussão é pela distinção entre o consciente e o inconsciente. Embora ligações com a psicanálise possam ser estabelecidas, a gente não está pensando aqui no inconsciente como esse repositório de impulsos reprimidos, mas nesse conjunto de disposições de conduta, de maneiras de agir, pensar e sentir, que embora adquiridas pela experiência, portanto não inatas, acabam adquirindo uma força, uma inércia e uma durabilidade tais, ou uma influência prática tamanha, que a gente pode simplesmente abandonar esses atos à sua própria operação, enquanto esse espaço da reflexão explícita e consciente pode ser ocupado por outras coisas. O modelo clássico seria você pensar em filosofia enquanto delega ao seu corpo a tarefa de se ensaboar durante o banho, ou você pensar em uma experiência de 10 anos atrás enquanto caminha, que é uma realização prática que você deixa a cargo do seu corpo, etc, etc. Eu acho que a grande questão aí diz respeito também à relação entre passado e presente,
trajetória biográfica. É interessante porque algumas abordagens na sociologia e nas ciências humanas, de modo geral, a gente pode pensar na psicanálise também, suponho que elas pensam o humano a partir de uma espécie de trade-off. Por um lado, a gente tem uma plasticidade fenotípica muito maior do que a de boa parte dos outros animais, no sentido de que o que é inato na nossa programação biológica é precisamente a capacidade de aprendizado de uma multiplicidade de maneiras de agir, pensar e sentir, sociais, históricas e culturais, mas, ao mesmo tempo, as primeiras disposições adquiridas via socialização têm uma espécie de inércia. E, para alguns autores, essa inércia significa quase como se as primeiras etapas da socialização fossem, se não um destino, pelo menos um parâmetro dentro do qual o indivíduo vai ou não poder se transformar. E é interessante por quê? Porque a gente vive numa sociedade em que o ritmo de mudança é tão acelerado que essa questão da inércia dos hábitos se tornou um problema essencial. Na medida em que a gente é obrigado a se adaptar a circunstâncias novas, eu acho que a gente vivencia como um dilema existencial esse confronto entre o nosso passado incorporado, que tem uma certa inércia, uma vontade de persistir e se atualizar. O exemplo seria, digamos, falar com um sotaque, que é, obviamente, não um comportamento inato, mas uma experiência passada de socialização que virou corpo e da qual eu não consigo me libertar tão fácil. No limite, não consigo me libertar completamente. Mas, ao mesmo tempo, como o mundo se transforma e a gente precisa adquirir novas orientações e competências de ação, é como se o nosso próprio corpo e a nossa própria mente se tornassem esse palco entre o velho e o novo. Acho que é uma versão entre quem nós somos e quem a gente gostaria de ser. Esse ato que a gente estava discutindo ainda ontem, quando tratou de sofrimento psíquico, etc. Então, acho que o hábito se torna uma questão urgente a partir dessa problemática da autotransformação também. Eu acho, então, assim, o que a gente poderia fazer a partir de uma espécie de primeira oposição fundamental entre hábito e reflexão, ou seja, quando há uma ação habitual, pelo menos no primeiro momento, por definição, ela não é reflexiva, e normalmente a reflexão pode ser tomada como o ato, a ação investigativa que emerge a partir de um momento de disrupção de uma ação habitual. Por isso que talvez seja tão importante fazer uma articulação entre esses dois conceitos, né? Eles, embora sejam distintos, eles estão quase que umbilicalmente, né? Umbilicalmente, bonita a palavra, né? Umbilicalmente ligados. E eu acho que talvez o que vale a pena mais para frente é quando a gente fala sobre a reflexão especificamente da modernidade, depois desse primeiro momento, onde a gente faz uma oposição fundamental entre uma coisa e outra, é pensar as possibilidades de hábitos reflexivos, né? E de reflexões habituais também. Mas eu acho, então, que a gente podia passar para essa dimensão de que tanto o hábito quanto a reflexividade, eles podem ser pensados em termos mais conceituais, filosóficos, mas também possuem uma dimensão sociológica, né? E uma dimensão sistêmica e social. Eu queria aqui puxar e provocar por episódio, agora eu já não lembro se é o episódio 2 ou 3, onde a gente falou sobre ordem social e segurança ontológica. Eu acho que a própria sociedade, né, ou social, pode ser vista como uma espécie de grande instância, né, de ordenação e de produção de hábito, né, assim como a própria sociedade pode ser pensada como produtora de dispositivos reflexivos que já prevêem a possibilidade de potenciais falhas das ações habituais, ou seja, a sociedade ela ordena produzindo nas pessoas hábitos e rotinas e já cria um conjunto de dispositivos para poder lidar com essas potenciais falhas de quando o hábito não é suficiente para lidar com as situações. Queria te provocar um pouco para essa reflexão.
Não, mas na verdade eu concordo. Eu acho que é interessante porque existe uma possibilidade fecunda de diálogo aí entre teorias pragmatistas da ação, a la Mead ou Dewey, de um lado, e as discussões da sociologia burgesiana e pós-burgesiana. Eu acho que, por um lado, a noção burgesiana de habitus, no sentido técnico, é mais rica do que aquela de hábito, porque ela já envolve essa dimensão de uma criatividade, de uma improvisação regrada e assim por diante. Enquanto, digamos, os pragmatistas retratam essa espécie de economia psicológica em que a reflexão só precisa emergir a partir dos momentos em que o hábito é insuficiente para garantir a eficácia da ação. O que significa quase que a criatividade é deslocada para o plano da reflexividade em vez de ficar no plano do próprio hábito. Ao mesmo tempo, acho que o que o Bourdieu pode aprender com os pragmatistas é que essas circunstâncias de desajuste, eu lembro que a gente conversava sobre a ideia de uma microesterese, não sei se é um conceito muito técnico, mas enfim, as circunstâncias de O que é desajuste uma entre... esterese, Gabriel? Você podia explicar o que é uma esterese É para um o pessoal que é desajuste. micro. Sim, é um desajuste entre as expectativas e competências que eu trago para um contexto de ação e aquilo que o contexto de ação exige de mim. Eu acho que a questão do Bourdieu é que ele tende a reservar essa noção de esterese para cenários de crise mais radical entre disposições subjetivas e condições objetivas de ação, ao passo que o elemento micro aí no pragmatismo aparece como uma sensibilidade ao quanto certos graus de desajuste são parte e parcela da experiência cotidiana. O que significa que, com mais frequência do que reconhece o Bourdieu, a gente é obrigado a recorrer à deliberação reflexiva, à problematização das nossas situações de ação. Então, eu acho que existe um espaço aí para uma fertilização recíproca, digamos assim, entre pragmatismo e a teoria bourdieusiana da prática. Eu concordo, mas eu acho que quando a gente pensa em teoria social, a gente pode pensar em tradições distintas a respeito do conceito de reflexividade que não se reduzem a essa oposição ou a atrelar de forma automática a reflexão àquilo que quebra com o hábito ou com a rotina. A gente pode pensar, eu acho que em algum momento a gente vai desenvolver mais a reflexividade no sentido bourdieusiano, que é uma reflexividade de ordem epistemológica, ou seja, de uma estratégia metodológica por meio da qual o pesquisador faz um retorno sobre suas próprias operações analíticas, né, para trazer à consciência o conjunto de pressupostos tácitos inerentes à sua atividade, à sua posição social. É uma forma também que tem toda a tradição da reflexividade no sentido da sociologia do conhecimento, do Mannheim, mas também tem uma segunda tradição, que não é redutível a essa questão daquilo que foge à rotina, da reflexividade como forma pessoal de deliberação, né, reflexiva de projeto futuro ou de narração da trajetória passada, que compreende desde o Charles Taylor, Paul Ricoeur e a própria Margaret Archer, que talvez seja uma autora que a gente deva mencionar. Mas eu queria, na verdade, explorar um pouco mais essa dimensão sociológica, né, na medida em que me parece, e talvez seja uma questão que a gente vai voltar no final do podcast, mas me parece que pensar sociologicamente a reflexividade é pensar um elemento que você tinha mencionado, ou seja, o mundo hoje, desde a modernidade, ele é um mundo que, dentro de uma trajetória biográfica, a gente está mais submetido a situações de desrotinização. Portanto, o próprio hábitos, o hábito, né? Não hábitos, aliás, você podia depois falar entre a diferença de hábitos, de hábito, mas ele é obrigado a se reinventar muito mais do que ele era no passado ou em sociedades difícil encontrar um nome, né? Das sociedades não tão complexas, cujo tecido social não é tão complexo quanto é aquela em que a gente vive. Não, eu acho que sim. Essa noção de hábitos tem uma história super longa no pensamento filosófico e mesmo científico-social antes de chegar em Bourdieu, que obviamente trabalhou a noção com mais criatividade e grau de elaboração teórica e empírica do que qualquer outro autor.
Mas, enfim, vem da ideia aristotélica de exis, que é traduzida do grego para o latim por hábitos, por figura como Cícero, Boécio, Quintiliano, até chegar em São Tomás. E Weber, Durkheim, Elias, Mos, todos eles utilizaram a noção na matriz latina antes. Eu acho que o crucial para o Bourdieu é diferenciar o hábitos como uma matriz geradora de condutas práticas, da ideia de hábito no senso comum, em certas tradições das ciências humanas, por exemplo, a psicologia comportamentalista da primeira geração, essa ideia do hábito como comportamento mecânico, repetitivo, automático, ou ainda como uma associação fixa do tipo estímulo e resposta. Quando Bourdieu quer enfatizar essa capacidade adaptativa e versátil do hábitos, a ideia de que existe um elemento de criatividade, embora seja uma criatividade que opera dentro de certos parâmetros. O exemplo seria, digamos, o esportista que é capaz de atuar criativamente, mas obviamente sem romper com as regras do esporte. Por exemplo, o jogador de futebol que faz uma tremenda jogada sem pegar a bola com as mãos. Ou, digamos, o repentista, ou mesmo a conversadora espirituosa que é capaz de improvisar numa conversa em uma determinada língua, mas não em outras. Então, hábitos é esse elemento. Agora, certamente Bourdieu mantém o elemento de criatividade do habitus em relação ao habitor dentro de uma margem. E essa noção de hábitos, embora seja uma das mais ricas do pensamento do século XX, ela é certamente colocada para fazer um excesso de trabalho na obra do Bourdieu. E acho que o problema é isso. Faltou um tratamento da reflexividade do ator leigo e, como você falou, em conexão com circunstâncias sociais e históricas em que esse desajuste entre disposições subjetivas e contextos objetivos de ação é muito mais frequente. Mas o que é interessante para mim foi pensar como a reflexividade ela pode auxiliar a adaptação habitual. Acho que o exemplo clássico seria dessas formas de conhecimento que a gente chama de pré-reflexivas, mas na verdade são pós-reflexivas, porque, por exemplo, no caso de aprender a dirigir, primeiramente você realiza explicitamente na sua cabeça certos movimentos, como quando chegar em 40 km por hora eu passo a marcha da terceira para a quarta, e conforme o seu corpo vai se acostumando àquelas práticas, elas se tornam habituais, mas no início elas eram explícitas e reflexivas. E o que é interessante para mim é que nem sempre a reflexividade opera nessa espécie de círculo virtuoso com hábito. E, obviamente, eu cheguei a isso estudando sofrimento psíquico, situações em que, longe de restaurar essa espécie de harmonia entre as disposições do indivíduo e os contextos, a reflexividade lança o indivíduo numa espécie de espiral de problematização. Então, você teria vários exemplos disso. Eu não sei se eu já mencionei aqui os casos de insônia, de transtorno obsessivo-compulsivo, de transtorno de ansiedade e assim por diante. O que eu queria insistir mais nesse ponto é da sociedade como produtora de hábitos, né? E seja numa via de sociedade disciplinar do Foucault, ou seja, na reflexão que o Boltanski faz sobre o papel das instituições, né, de estabilização semântica e de produção de um mundo dotado de sentido que permite com que as pessoas possam reincidir em seus comportamentos. E quando você fala, e acho que uma diferença, isso é importante para falar, da diferença entre a noção de hábitos para a noção de hábito, porque uma das formas de definir o hábitos do Bourdieu, sem usar a famosa formulação de estrutura estruturada predisposta a funcionar como estrutura estruturante, né? Ou como ele vai chamar de sistema de disposições duráveis e transponíveis, é a gente pensar o hábitos como um conjunto de hábitos socialmente produzidos e condicionados e dotados de uma sistematicidade e transponibilidade. Isso significa uma coisa muito importante, que é o hábitos ele tem uma correlação sempre com o universo social, ele é uma sociologização, né, dos hábitos que nós possuímos, e mais do que isso, ele é
a tentativa de pensar que esses hábitos eles têm uma integração, eles têm uma sistematicidade, eles não são aleatórios entre si, né? E um hábito adquirido ele pode possuir uma transponibilidade, ou seja, algo que você adquire numa determinada situação, o conjunto de situações pode ser mais ou menos transponível para outras. Mas de pensar, digamos assim, essa dimensão social da produção, ou seja, a gente tem uma visão de mundo mais ou menos coerente, a gente, né, pensa o princípio de divisão do mundo, e a nossa ação ela é minimamente ordenada, né? Ela tem uma espécie de integração, não porque existe um Deus leibniziano, mas exatamente porque a sociedade é capaz de fazer isso através de instituições, através da escola, através de uma série de dispositivos que permitem que ordenam o mundo, que ordenam a nossa percepção e que permitem que isso seja feito, né? Esse é o ponto, um dos pontos fundamentais, talvez o primeiro momento que o Bourdieu usa o conceito de hábitos, que é quando ele escreve o prefácio ao livro, né, do Panofsky. Perfeito, acho que você falou tão bonito que eu fico até intimidade de querer acrescentar alguma coisa. Como já disse Caetano, eu não vou falar nada, mas vou falar uma coisa. Eu não sei se ele disse isso de fato, mas enfim, eu acho uma boa formulação. Você ficou com medo, né, que eu dissesse, enfim, que eu citasse outra frase do Caetano, quando na verdade acho que você é inteligente, você fala uma coisa muito inteligente e você fala de uma forma inteligente. Mas foi interessante, você mencionou essa ligação umbilical numa associação livre. Eu me lembrei, na verdade, eu demorei um bocado para descobrir que aquela bolinha na barriga é um umbigo. Porque eu achava que fosse umbigo, e aí por acaso as pessoas diziam umbigo porque normalmente as pessoas têm um só. Uma bolinha, um buraquinho na barriga, mas eu imaginei que você poderia ter 2 bigos, 3 bigos e tal. Enfim. Por que eu tô falando disso? Não sei. Mas, não, eu acho essa discussão sobre exposições habituais, você citou muito bem o Foucault do Vigiar e Punir. Eu acho que uma das melhores formas de apontar para o caráter social de várias dessas disposições é justamente tentando produzir um estranhamento no leitor ou na leitora, enfatizando que o agente individual é mais veículo do que qualquer outra coisa, né? Obviamente a gente tende a se pensar como centro intencional e a fonte da nossa própria ação, e quando a gente pensa nesses hábitos, então em termos Foucaultianos, em toda espécie de treinamento corporal e treinamento dos nossos ritmos temporais propiciado pela escola, pelo hospital, pelas fábricas e assim por diante, a gente vê mais radicalmente como nós somos veículos, tradutores, como na verdade a gente é atravessado pela sociedade, em vez de simplesmente ser uma entidade muito bem demarcada, inserida em uma sociedade com outras entidades muito bem demarcadas. Isso é importante também porque trazer a reflexividade para o âmbito da sociologia é oferecer uma possibilidade de problematização. Isso, de novo, é perigoso, né? Acho que às vezes os alunos e as alunas de ciências sociais sentem que o que o curso faz, sobretudo nos primeiros semestres, é tirar o chão debaixo dos pés deles em função dessa problematização, mas existe um potencial aí de autotransformação emancipatória que deveria ser explorado e que normalmente é deixado muito a cargo da psicologia ou, pior ainda, de coaches e certa literatura de autoajuda, que é essa ideia de que, a partir do momento em que a gente percebe quanto é socialmente determinado, a gente ganha alguma margem de consciência crítica e de manobra livre para poder operar contra essas autodeterminações e poder se reconstruir de tais ou quais maneiras. Isso acho que é uma versão do lema, do slogan feminista de que o pessoal é político, no sentido de que eu acho que faz uma diferença, por exemplo, você descobrir... Vou dar um exemplo muito simplificado, né? Mas se você é uma mulher tímida e com problemas de autoconfiança intelectual,
faz uma diferença você saber que isso não é uma idiosincrasia sua, mas tem a ver com certos padrões estruturais de distribuição desigual da autoconfiança entre homens e mulheres, que tornam possível, por exemplo, que os homens falem as maiores merdas com imensa autoconfiança intelectual e que as mulheres façam comentários super inteligentes em certas discussões, mas sempre começando por uma fala do tipo, olha, eu não entendo tão bem desse assunto, porém eu acho que blá, 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 blá. E eu acho que faz uma diferença se você... É claro que nem tudo que é pessoal é político, mas existe uma sobreposição parcial e eu acho que a sociologia pode ajudar nesse sentido, eu acho. Às vezes a gente tem muito medo de uma substituição da política pela terapia e talvez enfatize insuficientemente o quanto a sociologia pode ser uma força transformadora no nível individual, mas não de maneira oposta, por exemplo, a uma transformação estrutural, e sim de maneira articulada. Claro. Bom, já que a gente começou a fazer essa reflexão sociológica sobre o potencial terapêutico da sociologia, eu quero propor uma música, né, para a gente passar e discutir o hábito da reflexividade também na sua dimensão psíquica e individual. Música Chico Buarque, Cotidiano. É muito estranho falar essa música, enfim, né? Canta a capela. Eu não vou conseguir fazer, até porque eu canto muito mal. Embora o Chico também não cante propriamente bem. Cotidiano. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é para eu me cuidar e essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando para o jantar e me beija com a boca de café. Bom, essa música, evidentemente, ela é uma espécie de descrição narrativa, né, de uma rotina, de uma série de hábitos, onde acho que boa parte, não por acaso, do nosso cotidiano é constituído de hábitos. Eu queria primeiro começar, para a gente passar para essa dimensão psíquica, relacionar mais uma vez, eu estou insistindo, com a relação entre rotina, hábito e segurança ontológica, ou seja, primeira questão existe uma necessidade humana, sabe, de produção de hábito, né, de rotina para conduzir a nossa vida? Isso, talvez a sociedade, nesse sentido, não possa ser só construtora de hábitos, mas também uma resposta à nossa necessidade psíquica, né, de ordenar, de poder saber minimamente amanhã eu vou acordar e como é que vai ser o meu dia, né? E a pergunta também, que eu acho que a gente pode refletir mais a fundo, é se a reflexividade não surge para voltar essa sensibilidade pragmatista, se não é esse elemento que surge a partir do momento em que essas disposições habituais, elas ou são cansativas, ou são insuficientes, ou começam a não dar conta e a gente precisa refletir, pensar para reorientar. E é uma das definições, né, para as quais a gente chamou a atenção, que isso foi interessante, que a reflexão como ação ou efeito de refletir, de se desviar da direção original, ou seja, ou a gente poderia dizer também ação ou efeito de refletir, de se desviar da direção habitual. E se a gente não pode pensar essas duas dimensões do hábito do ponto de vista psíquico, né? Do hábito da reflexividade do ponto de vista psíquico. Eu acho que sim. Eu acho que existe sempre um risco, né, de que a gente esteja legitimando uma visão, por assim dizer, conservadora do ser humano quando aponta para essa necessidade psíquica de segurança ontológica. Mas eu acho que o que existe são combinações ambivalentes entre ordem e caos. E eu tenho a impressão que mesmo essa faceta típica dos seres humanos, que é a valorização da novidade, da experimentação, por exemplo, nos âmbitos artístico, intelectual, até social e político, enfim,
o espaço para esse tipo de experimentação ele ocorre a partir de uma base suficientemente estável e segura para propiciar um senso de segurança ontológica. Né? Eu penso, por exemplo, como uma piada, pelo menos uma piada da qual todos participam, né? Que não é só feita explicitamente às custas do sofrimento de um outro que não vai rir, ela depende do estabelecimento de um ambiente prévio em que as pessoas se sentem suficientemente seguras para entrar num regime de jocosidade. E acho que o que vale para o humor vale para outros exemplos de experimentação humana, diria eu. Assim como se a gente quiser trazer isso para o âmbito político. Isso é interessante também, porque é um modo bastante esquemático de contrapor conservadores e progressistas, ou mesmo revolucionários, em termos dessas relações entre passado e futuro. Né? A ideia conservadora é que determinados modos de conduta ou arranjos institucionais passaram pelo teste do tempo e da história, nesse sentido seria irresponsável tentar substituí-los por algo novo em função de construções puramente imaginativas. E, obviamente, a crítica progressista é que muitas vezes a gente pode se tornar prisioneiros desses arranjos institucionais em modos de conduta em função do fato de que não se permitiu imaginar suficientemente. E eu imagino, não é à toa que tanto Bourdieu quanto Giddens chegaram em formulações do tipo realismo utópico, porque alguma espécie de mediação entre essas duas perspectivas me parece super necessária. Então, acho que é interessante para mim, como isso tem um desdobramento para, na linha do William James, pensar uma psicologia dos filósofos, nesse caso, uma psicologia das filosofias políticas ou das atitudes existenciais ou temperamentos por trás de determinadas filosofias políticas. Né? Esse medo do novo, de um lado, versus esse senso da insuficiência do passado e do presente e o anseio por um futuro imaginado. Nesse sentido, eu acho que hábito e reflexividade, pensando, né? Assim como crítica e justificação, podem ser pensados nessa dialética entre dois tipos de necessidade psíquica, né? Uma necessidade psíquica por segurança, mas também há uma necessidade psíquica por mudança. E eu acho que boa parte da vida social está dentro, né, dessa espécie de dialética contínua, com o privilégio de determinadas tendências também, né? Sempre há algum grau de desejo da experimentação do novo, mas essa experimentação do novo sempre depende de algum grau de estabilidade legada pela dimensão passada. E no final das contas, eu acho que a gente pode refletir sobre esses dois conceitos a partir dessas duas... não sei como definir, porque parece que são, falando de forma frouxa e grosso modo, quase que pressupostos antropológicos, né? Desse animal que é o ser humano. E Total, desse animal que logo sou. Eu acho que alguém já falou isso antes de mim, não? Eu acho que sim, acho que é um filósofo francês. Que eu acho que o nome dele é, enfim, alguma coisa com Jacques. Eu proponho então que a gente passe Derrida. Isso. Derrida. Exatamente. Que futuramente haverá uma leitura dramática no Reels do nosso Instagram de uma explicação dele sobre por que o frango atravessou a rua. Certo, Gabriel? Sim, foi para se desconstruir. Não, tô brincando, é uma parada mais elaborada do que isso. Eu quero saber se você vai liberar a leitura de outras pessoas ou se você, além da construção do roteiro, você tem essa necessidade de posse do seu próprio texto. Não, eu libero. Tá gravado. Então, vou passar para a passagem do Luc Boltanski, no livro De la Critique, onde ele fala sobre esse regime reflexivo ou regime de reflexividade. Luc Boltanski. Por Luc Boltanski. O regime reflexivo é aquele no curso do qual a atenção dos participantes se desloca da tarefa a realizar
para se virar para a questão de saber como convém qualificar o que se passa. A atenção dos participantes se orienta, então, na direção da própria ação em comum, de suas modalidades, de suas condições de possibilidade, das formas nas quais ela se inscreve. O que se está fazendo parece não mais óbvio. E mesmo que a aparência de um acordo não seja colocada em questão, as atenções e energias se viram para o que é preciso fazer, para fazer face às urgências da realidade, se orientando na direção de saber o que de fato se faz e qual será o modo como se deve agir para o que se faz seja feito realmente. Nossa, parece uma passagem meio sartreana do Boltanski, né? Essa final, para o que se faz e qual será o modo como se deve agir para o que se faz seja feito realmente. E aí eu acho que, Gabriel, como você é um psicopatólogo, embora você não goste dessa denominação, eu acho muito importante a gente pensar essa relação entre psicopatologia, hábito e reflexividade, né? Ou seja, em certo sentido, o regime reflexivo é essa capacidade que nós temos de, diante de situações anômalas, rever aquilo que se passa, né? Ter uma espécie de distanciamento daquilo, dessa familiaridade que a gente perde nesse momento com o mundo imediato, com essa modalidade dóxica, para falar que nem o seu querido Bourdieu, e a gente se volta para tentar corrigir, né? Tentar ler o que se passa e ajustar minimamente a uma nova estabilidade, ou uma nova instabilidade tolerável, pelo menos, né? E eu acho que boa parte do que a gente pode chamar de psicopatologia está nessa incapacidade de certos indivíduos de terem uma leitura adequada da situação, e aí Goffman talvez seja um autor super interessante para pensar a esse respeito, e não conseguirem, né, se ajustarem às expectativas que são colocadas, além, evidentemente, só para poder provocar mais, boa parte das psicopatologias são também de pessoas excessivamente atreladas a hábitos ou pessoas que são hiperreflexivas, pessoas que não têm nenhuma necessidade, né, na ação imediata para pensar sobre aquilo que se passa, para fazer esse movimento que o Boltanski descreve, e, no entanto, elas estão pensando o tempo inteiro o que está acontecendo, elas têm esse gesto reflexivo quando não é necessário, né, e têm, talvez, hábitos estritamente em que elas são presas. Eu acho que tem um campo gigantesco para pensar psicopatologias a partir da relação entre hábito e reflexividade. Então, psicopatólogo, você podia falar mais sobre isso? Eu estava falando, Bom, meu segundo livro, A Ordem Social como Problema Psíquico, é sobre isso também. E qual Mas o seu para mim é primeiro livro, interessante, Gabriel? de fato. Percurso na Teoria das Práticas Sociais, Anthony Giddens e Pierre Bourdieu. Alguém me sugeriu que eu devia ter invertido o título e subtítulo. Mas não, o que é interessante para mim, quando você tenta integrar, então, esses dois modos de teorização, um mais próximo das exposições práticas e habituais, outro mais próximo de deliberações conscientes e reflexivas, você percebe, na verdade, que dentre as condições de eficácia prática da ação no mundo social está justamente essa operação pela qual o agente separa o que deve ser tomado como foco explícito da sua preocupação e o que pode ser abandonado ao senso prático. E eu acho que esse insight ele aparece de maneira mais significativa quando a gente observa pessoas que são absolutamente inteligentes em um âmbito, mas justamente por isso acabam sendo interacionalmente incompetentes no outro. E isso eu senti nas diversas formas, eu acho, de goffmanianismo vivido, que dá para observar, às vezes, entre pessoas com diagnóstico de esquizofrenia, por exemplo. Porque, às vezes, você tem espíritos hiperanalíticos, geométricos, a expressão do Minkowski, e que, justamente em função
necessidade de passar tudo pelo crivo da reflexividade explícita, não conseguem funcionar na vida social prática em função do quanto a vida social prática depende destes ajustes difusos, como, por exemplo, o tato, no sentido do Goffman. Então, por exemplo, a gente sabe que em qualquer conversa você tem de manter uma certa distância do seu interlocutor para respeitar a privacidade dele, mas também não ficar distante demais para não dar a entender que você está querendo se desvencilhar da interação. Qual é a distância apropriada? Na maior parte das pessoas, isso é dado por um senso difusamente sentido, mas inequívoco, de que essa distância é boa. E se eu sou um espírito hipergeométrico, eu vou precisar do número explícito. E é estranho isso, porque, por um lado, eu tenho uma sagacidade sociológica, eu penso como Goffman, né? Porque, na maior parte dos casos, a gente pratica, por exemplo, a desatenção civil no elevador com estranhos, sem ter posse desse conceito. Mas, por outro lado, precisamente porque ele tem essa sagacidade, ele paga o preço na forma de uma incompetência interacional. E isso eu encontrei em outras esferas dessa pesquisa. O outro exemplo seria o estruturalismo, né? Todo estruturalista vai dizer que o vínculo entre significante e significado é arbitrário, mas mesmo o estruturalista mais empedernido, se ele quiser funcionar na conversação cotidiana, ele vai ter que tomar os significantes como veículos transparentes e imediatos dos seus significados. Por que se é uma figura como Derrida, já que a gente mencionou, que fosse coerente com os seus pressupostos? Seria certamente uma figura que teria muita dificuldade em operar na conversação, porque não conseguiria abandonar por um instante essa consciência crítica do arbitrário do signo. Mas é interessante, porque eu não estou dizendo que esse sujeito louco, entre aspas, leu Saussure. Eu estou dizendo que ele tem um insight que foi formulado num contexto da filosofia a partir de uma ruptura com esses pressupostos dóxicos da vida cotidiana. E eu também não estou romantizando, tanto é que eu estou dizendo que ele paga o preço dessa sagacidade ampliada na forma de uma incompetência interacional. Então acho que é tudo muito ambivalente, mas talvez ainda falte para nós um senso dessa loucura provocada pela hiperreflexividade, né? Porque, em princípio, a gente vem desse modelo, que é um modelo muito rico e que deu muitos frutos, da ideia de que a loucura é essa invasão da consciência e da reflexividade pelas forças do inconsciente, e que a restituição da saúde psíquica é o alargamento da autoconsciência. Eu acho que isso tem a sua dose de verdade, mas o que falta nessa perspectiva é uma análise mais aguda das patologias da autoconsciência. E aí, obviamente, o exemplo clássico é isso. Você vai dizer para uma pessoa que ela pensa demais e ela vai responder que vai pensar nisso que você disse. Eu tenho para te indicar, inclusive, um texto muito bom sobre o circuito infernal, o circuito infernal da autorreflexão. Mas isso é extremamente importante, porque eu acho que é insuficientemente tratado essa ideia de que, muitas vezes, a reflexão ela não é o elemento que vem para ajustar o seu comportamento à situação, mas ela é justamente o elemento que produz o desajuste, né? Os dois exemplos clássicos, evidentemente, que é a pessoa que não insone, que quer dormir, e se ela pensa, preciso dormir, preciso dormir, preciso dormir, ela efetivamente não vai dormir. E qual o outro exemplo, Gabriel, que normalmente você costuma dar? O exemplo dá para fazer com quem estiver ouvindo. Não, dá para fazer com quem estiver ouvindo, que é: não pense de maneira alguma, não pense no elefante rosa. Pá, tá lá ele na sua cabeça. Por isso, né? Porque para que a sua mente saiba no que ela não pode pensar, ela tem que primeiro pensar no que ela não pode pensar, o que significa que o elefante vai aparecer ali. E parte da experiência, eu acho, do transtorno obsessivo-compulsivo é justamente perceber esse efeito rebote e acatar, ter uma concepção mais fluida da própria subjetividade que permita
que o elefante venha várias vezes. Obviamente, no caso do transtorno obsessivo, não é o elefante que vem, mas é algum pensamento horroroso. E deixar ele vir como parte do seu campo de consciência, em vez de tentar expulsá-lo. É nesse sentido que abordagens do tipo pensamento positivo, que vão dizer que você atrai coisas ruins pensando em coisas ruins, são absolutamente devastadoras e quase criminosas para pessoas que têm toque, porque tudo que a pessoa com toque precisa saber é que o pensamento é só um pensamento. A imagem negativa é só uma imagem negativa e ela não é tão ameaçadora quanto parece. É simplesmente uma das milhares de coisas que a sua mente produz e lança no seu campo de consciência. E aí eu ia falar assim... Não, que eu provoquei... Não, é difícil usar essa linguagem, porque quando você for falar, não, você não é a representação que você faz de si. Você é o campo de consciência na qual essa representação surge, vai parecer que a gente já está no ashram budista fumando maconha e... Mas o que eu acho é que há certas representações de si que podem ter um poder de viscosidade, né, maior e ter um efeito de ontologização do que outros. Não dá para pensar isso em abstrato, né? No final das contas, a princípio, eu acho que como estratégia é ótimo você ter essa ideia de que você não é aquilo que você pensa que você é. E que existe uma espécie de separação entre uma coisa e outra. Mas há momentos em que é muito importante que você pense que você é aquilo que você é. Ou que você tente ser algo próximo daquilo que você é. Parece uma coisa meio maluca de ficar falando isso, que agora também eu estou olhando os comentários e um pouco desconcentrado, mas o ponto fundamental, eu acho que você usa exemplos estratégicos para poder colocar. Porque eu quero dizer, por exemplo, é óbvio que uma pessoa com anorexia é muito importante que você consiga reformular, primeiro no universo da representação, de que ela não é magra, embora algo no corpo dela diga para ela mesma que ela é magra, para que ela possa mudar a sua magreza, né? Então, isso vai variar de questão para questão, né? De situação para situação. Não tem como uma formulação específica. Não, isso é importante, inclusive para quem trabalha com teoria social. Eu acho que você escapa da generalização abusiva a partir de um estoque suficientemente variado de exemplos. E o que é veneno em certas situações é remédio para outras e vice-versa. Aliás, isso também foi dito pelo Derrida, né? De algum modo a gente está circulando. Então, do fármaco. Não, mas eu acho que isso é um princípio pragmatista básico, na verdade, de que não há posição absoluta, toda posição ela deve estar submetida a algum outro critério que não a si própria. Porque em algum momento essa definição, por melhor que ela seja, se ela perder a aderência do mundo real, ela ter uma consequência nefasta, é preciso mudá-la. Mas o que eu proponho, mas então... a posição segundo a qual não há posição absoluta é absoluta? Ah, tá. Essa é absoluta, claro. Entendi. É a única absoluta. Que bom que você aprende rápido, Gabito. E eu queria passar, então, falar uma passagem do Pierre Bourdieu, e depois a gente passar por uma reflexão sobre o tempo presente. Vamos lá. O hábitos é um princípio, entre outros, de produção das práticas e, ainda que esteja indubitavelmente em jogo de maneira mais frequente que quaisquer outros, somos empíricos, diz Leibniz, em 3/4 das nossas ações, não se pode descartar que ele possa ser substituído em certas circunstâncias, certamente em situações de crise que rompem o ajustamento imediato do hábito ao campo, por outros princípios, como a computação racional e consciente. Bom, essa passagem do Bourdieu é muito interessante, eu adoro essa formulação do Leibniz. Se somos empíricos, 3/4 das nossas ações, e que 1/4, né, são aquelas nas quais a gente é dado ao direito de pensar ou de teorizar, é possível dizer que nós somos movidos por hábitos
3/4 das nossas ações e que tem 1/4 em que a gente é dado à reflexividade. Mas a questão fundamental é, dado o tempo presente, dado o fato de que nós vivemos num mundo, numa espécie de modernidade tardia, ou pós-modernidade, ou pós-modernidade tardia, ou pós-modernidade reflexiva, a questão é, no mundo... Oi? Modernidade tardia demais. Ah, você Fudeu. adora isso. Já fudeu, modernidade tardia Mas eu demais. acho que esse seja o caso, de fato. A questão é, nesse mundo atual, a gente é mais reflexivo, menos habitual, mais habitual, menos reflexivo. Qual a relação entre, se a gente olhar para o tempo presente, né, antes de entrarmos na Covid, de pensarmos no tempo presente a partir desses dois conceitos? Esboce, Gabriel, uma grande reflexão, um grande diagnóstico partindo dessas duas ideias. Se por grande você quer dizer longo diagnóstico, eu posso falar pelos próximos 45 minutos. Eu só não vou garantir que ele vai ser grande no sentido de preciso ou inteligente. Eu acho que a Bárbara consegue, dos 45, tirar 5 que sejam suficientemente úteis para entrar dentro do podcast. Então fica tranquilo, fica à vontade. Sim. Tem um cara chamado Paul Sweetman, Paulo Homem Doce, que escreveu sobre o hábito reflexivo. Isso é interessante porque quando Bourdieu trata de epistemologia, essa ideia de hábito reflexivo entra implicitamente, porque, por um lado, ele sempre enfatiza que a reflexividade é uma condição mesma de possibilidade de uma sociologia verdadeiramente científica. Por outro lado, quando ele faz pedagogia sociológica, ele vai dizer que sociologia se aprende fazendo, e a melhor teoria é aquela que funciona como um hábito de pesquisa empírica. Então, nesse sentido, a ideia de um hábito reflexivo está implícita, mas, como sempre, ele está tratando especificamente de um certo cientista social, bourdieusiano, e não de autores leigos. Mas eu acho rica essa ideia de que a reflexividade se tornou um atributo ele próprio habitual em função do grau em que as condições de existência mudam. Eu acho que tem aí, Gabriel, duas questões que eu acho que são interessantes. Primeiro, eu acho que talvez seja um grande diagnóstico essa ideia que Arthur chama, né, de que o conceito de hábitos do Bourdieu ele é suficientemente operativo quando a gente está se referindo a sociedades menos complexas, como aquelas do Kabyle, mas que não seria suficiente para dar conta das sociedades morfogenéticas, né? Porque elas são muito heterogêneas, multifacetadas e, portanto, submetidas a frequentes mudanças, transformações e desrotinizações, razão pela qual o conceito de hábitos não é mais suficientemente capaz de dar conta do tempo presente. Por outro lado, uma coisa que é muito interessante também, quando a gente olha para o tempo presente, são as formas, as novas formas de produção de irreflexividade. Talvez isso a gente possa conversar mais quando a gente for falar no nosso podcast sobre ignorância, mas, por exemplo, bolhas informacionais são modos modernos de produção de reflexividade e podem ser pensados como essa capilaridade whatsappiana como modalidades de nutrição, né, de hábitos cognitivos já instaurados em que as pessoas encontram ali uma fonte quase infinita para continuar acreditando naquilo que elas sempre acreditaram e que, portanto, nesse sentido, né, se a gente for pensar capitalismo de vigilância, lógica, algoritmo, a gente pode encontrar um outro caminho, né, da teoria crítica de produção de manutenção de hábitos. Assim como a gente pode falar em hábitos inteligentes, a gente também poderia, digamos assim, falar em hábitos burros, talvez. Enfim, em hábitos que levam mais à preguiça e à comodidade, ao conformismo e à reprodução efetiva de um conjunto de crenças, do que hábitos que levam à desrotinização, etc, etc. Então, talvez numa via crítica é possível desconfiar dessa explicação sociológica arthuriana. Talvez ela seja otimista demais para pensar o mundo contemporâneo.
fazer uma homenagem aqui a Bruna Della Torre, com quem eu conversei hoje sobre Adorno. E eu acho que nessa via, certamente, ela teria grandes distanciamentos em relação a esse otimismo archeriano, gidensiano, do qual você faz parte e é que você se filia, Gabriel. Você que é um fã de Giddens e da concepção de modernidade tardia. Eu acho que sim, né? É interessante, quando você lia os caras clássicos da antipsiquiatria, você tinha esse pressuposto de que uma sociedade insana, o indivíduo bem adaptado é insano também. E o indivíduo mal adaptado, logo considerado insano, ele é o único são. E o Adorno ele consegue ser mais pessimista do que isso. Em vez de romantizar a insanidade, ele vai dizer: o indivíduo bem adaptado, ele é insano. O que não quer dizer que o indivíduo classificado como insano também não seja insano. Então, acho que esse senso de que não há escapatória no Adorno, por um lado, pode ser a minha dificuldade de suportar a verdade. Então, o Adorno diria: eu sou pessimista porque o mundo é péssimo. Acho que foi Saramago quem disse isso em algum momento. Por outro lado, eu não sei se o Adorno está exagerando na dose de pessimismo. Mas, enfim, eu acho que eu não quero transformar os traços genuinamente péssimos do nosso mundo em ornamentos, em mero adorno. Essa hora que rola um tipo... Tutum. Mas essa coisa é tão problemática porque é uma figura como Margaret Atwood, por exemplo, que é essa que vai questionar a ideia de continuidade contextual para dizer que o conceito de hábitos não faz muito sentido. Em um livro como Making Our Way Through the World, na primeira parte ela faz essa crítica da noção burguesiana de hábitos. Na segunda parte, quando ela vai tratar de modos de reflexividade, como é que ela vai explicar o surgimento desses modos? Pela trajetória dentro da família. Então, existe uma incoerência tão brutal entre a primeira parte e a segunda parte do livro. A primeira parte anunciando que a família não é mais esse universo fechado, portanto, não é a única influência socializadora. E a segunda parte tentando construir isso. E ainda por cima, a partir de uma perspectiva que é a perspectiva do Vaticano, ela é presidente, ou pelo menos foi presidente da Academia de Ciências Sociais, pontifícia do Vaticano, etc, etc. E ela diz coisas do tipo: pais que se divorciam, por definição, colocam seu autointeresse acima do bem-estar das crianças e tal. Então, essas combinações, eu acho, entre senso de mudança e senso de continuidade são absurdamente ambivalentes, eu diria. O que é certo para mim é que, mesmo num contexto de mudança exacerbada, essa dimensão inercial da subjetividade é tão forte que a única possibilidade que a gente tem é tematizar o conflito entre o novo e o velho dentro do próprio self, dentro da própria subjetividade, em vez de supor que a gente vai ter que substituir essa ideia de seres humanos dotados de hábitos pela ideia de seres humanos que são Mas o quase problema palcos continua o puros de mesmo, reflexividade. Gabriel. A questão é, você acha que os indivíduos na sociedade contemporânea eles são mais habitados por essa confrontação entre o novo e o velho, ou não há uma mudança significativa em relação a isso? E se há uma proliferação de novos maus hábitos, né, no sentido Sim. de dispositivos... Absolutamente. Eu acho que são dispositivos de defesa psíquica e social nesse sentido. É interessante, né? Porque houve uma época nos anos 90 em que o self tinha se tornado múltiplo, etc. Naquela época, você já tinha pelo menos essa ideia de que, a despeito dessa descontinuidade e pluralidade radical do self, existia alguma coisa dentro da psicologia das pessoas que pressionava em favor de uma narrativa integrada do eu, então, em favor dessa ficção narrativa segundo a qual eu sou a mesma pessoa que eu era 10 anos atrás, e eu sou a mesma pessoa no trabalho, na igreja, na festa com os amigos e no espaço familiar.
Mas o que emerge com essas bolhas informacionais é quase uma intolerância psíquica radical em relação à fragmentação e à desintegração, e essa ideia de que se eu não posso ter esse cosmos ordenado dentro da sociedade como um todo, eu vou ter dentro da minha bolha. Pela exorcização ou pelo exorcismo sistemático de qualquer coisa que esteja fora da minha bolha. E aí a bolha é ao mesmo tempo cognitiva, moral, emocional, existencial, no limite até epidemiológica, né? No sentido de que é preferível, assim, usar máscara, por exemplo, pode ser mais violento para mim, do ponto de vista experiencial, subjetivo, do que me expor a Covid-19. Bom, e aí como você já falou da Covid, a grande questão é como a Covid certamente ela reelaborou boa parte dos nossos hábitos, né? Antes a gente chegava, saía, essa própria introdução de uma máscara, né, em que a gente se sente impelido, interpelado eticamente a utilizá-la, o fato de que as compras, né, embora o recente post do Drauzio Varela tenha feito a gente mudar a nossa relação com essa crença, né, e agora ver o que a gente simplesmente só passou a sentir como uma crença de fato, que é todas as nossas compras a gente chega e faz. Inclusive eu tenho um verbo, né, que eu criei, que é o verbo descorongar. Eu sempre pergunto, já descorongou? Eu não sei se todas as outras pessoas utilizam. E é aprender a descorongar os objetos que chegam. Então tem todo também um novo circuito de hábitos. Por outro lado, também, ela introduziu novas formas reflexivas de interação. Eu lembro muito fortemente como, nessa própria dinâmica habitual da aproximação do outro, né, sobretudo do outro impessoal, isso mudou. Eu lembro de quando as pessoas se aproximam muito de mim, isso introduz, né, uma espécie de dispositivo reflexivo da própria interação, ou não, tem alguma coisa errada. Quando a pessoa não pode falar perto, sem máscara, enfim. Certamente isso gerou, e fora que também pode ser pensado uma espécie de hiperreflexividade e potenciais efeitos paranoides, né, da própria Covid, certamente isso aconteceu, não preciso ter casos empíricos estudados, mas de pessoas que passaram a considerar que absolutamente tudo no mundo está contaminado com o vírus e usam álcool gel 500 vezes ao dia, enfim, e modificaram radicalmente. Então, a grande questão, eu acho que para a gente embalar nossa quinta edição do podcast é qual a relação da Covid com essas duas questões fundamentais, que são o hábito e a reflexividade, né? O que a Covid trouxe para você, para a gente não ficar só num campo abstrato, mas experiencialmente, do ponto de vista fenomenológico do seu cotidiano, do seu everyday life, o que a Covid trouxe de mudança em relação ao hábito e essa dimensão da reflexividade? Uma entrevista agora, Gabriel. Uhum. Pode ser interessante. Eu odeio essas pessoas pedantes que não conseguem começar uma resposta citando alguma autoridade intelectual. Mas o filósofo alemão Helmut Plessner, num livro sobre o choro e o riso, ele cunhou essa noção do humano como excêntrico. Isso é interessante, porque nós temos um corpo e nós somos um corpo. E no âmbito experiencial, as situações em que nós somos um corpo são as situações em que o corpo funciona conforme nossas expectativas e intenções. E a gente descobre que tem um corpo, por assim dizer, justamente quando existe uma recalcitrância. Por exemplo, quando a gente gostaria de se mover mais rápido, mas o corpo continua lento. Quando a gente gostaria de se mover sem dor, mas o corpo impõe uma dor física, por definição, né? Enfim, uma dor em algum lugar. E assim por diante. E eu acho que em relação a hábito e reflexividade, isso aparece também justamente em contextos de transição acentuada. Porque eu acho que a gente fez em relação à adaptação ao coronga, agora como substantivo, né?
foi tentar tão rapidamente quanto possível tornar habituais certas orientações de conduta que eram reflexivas e explícitas. Por exemplo, essa de higienizar as compras. E é interessante, de fato, porque agora, depois de algum tempo, tanto o CDC quanto o Drauzio Varela vieram dizer que esse tipo de procedimento não era tão crucial. Eu acho que o que aconteceu também foi, até onde eu posso entender, uma primeira pesquisa que notou que tinha traços do RNA do vírus em superfícies de 6 a 8 dias, mas o que a pesquisa científica posterior identificou é que esse RNA não tinha um grau de contaminabilidade suficiente para oferecer um risco. Parece que ainda assim é possível, mas é alguma coisa como uma entre 10 mil chances. Mas uma vez que você já conseguiu, digamos, implantar o hábito no âmbito visceral, é difícil você se desvencilhar dele. Então, é produtiva essa experiência, assim, do ponto de vista intelectual, em que você diz, não, então não preciso mais ficar jogando álcool obsessivamente em todas as compras, etc. E aí você sente uma resposta visceral, que é aquele sistema de alarme que já tinha se habituado a essa ideia de se sentir bem e seguro. Com a higienização, protestando contra isso. Então, acho que do ponto de vista intelectual é uma oportunidade, entre outras, para você analisar certos processos. Embora, obviamente, se tomar como objeto acadêmico é uma vez mais exacerbar essa dimensão hiperreflexiva. Aí, quando eu digo isso, obviamente, eu estou tomando como objeto essa parte que se toma como objeto acadêmico. E quando eu tomo como objeto acadêmico essa parte que toma como objeto acadêmico, essa parte que se toma como objeto acadêmico, eu estou na espiral já. Enfim. Maravilha. E aí é de infinito, né? Não, e eu estava conversando esses dias com um colega que tinha se vacinado, né? E aí é uma outra forma de relação, e da dificuldade de perder os hábitos. Mesmo depois da vacina, você continua com certos medos simplesmente por uma dimensão habitual. Aí você precisa de algum aspecto reflexivo, porque assim, não faz sentido depois que você está vacinado, a partir de certo momento, você, por exemplo, fazer esse procedimento de descorongamento das compras. Não faz qualquer mais sentido você fazer isso. No entanto, você precisa criar alguma instância reflexiva para lutar contra isso. Se você está vacinado, você não tem problema em chegar em casa e ter que tirar a roupa, tomar banho e botar tudo para lavar. Então, assim, até você conseguir reconfigurar todas essas rotinas, né, para um movimento mais ou menos semelhante do que havia pré-Covid, claro que não todos, como o uso da máscara, preciso continuar, etc. Mas certamente isso é uma reelaboração radical. Para não falar de todas as mudanças relacionadas às rotinas coletivas, né, que evidentemente foram profundamente alteradas, e dos novos conflitos e das novas questões, né, de os lugares que são fechados e toda a dinâmica da ação coletiva que é alterada em função disso também, né? Silêncio lacaniano do Gabito. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu adoro acho que seus comentários mais inteligentes são aqueles que concordam comigo com formulações do tipo, sem dúvida. E é muito comum, inclusive, quando eu termino de falar, você fala, sim, sem dúvida. Aí você começa a falar. Tá, mas eu estava só sendo educado. Eu sei, mas você falou acabou uma de merda, falar. na verdade. Eu sei disso, mas você acabou de falar sim, sem dúvida. Sim. A gente fica na expectativa que você ia falar alguma coisa, e você não falou nada. Sim, sem dúvida. É porque eu estava preparando o que eu ia falar. Algo para limpar a merda que você acabou de dizer. Eu estava tentando reflexivamente pensar algo em que o seu hábito prolixo de falar tinha acabado de... Não, mas isso é importante, porque isso não é uma apologia da não reflexividade, porque a consciência que você tem dos efeitos destrutivos
da reflexividade é uma consciência reflexiva. Assim como a sua disposição de dizer, então tá, já que eu sei que tentar forçar o sono conscientemente quando eu estiver deitado na cama é improdutivo, eu sei reflexivamente que quando eu deitar na cama eu vou tentar abdicar dessa intenção de forçar o sono e me integrar. Me entregar. Não, tô brincando. Me entregar, não me integrar. Gabriel, eu acho que você Ok. já deu uma demonstração reflexiva da sua autorreflexividade num podcast sobre reflexividade e que eu acho que isso, inclusive, é uma disposição habitual sua. Eu acho que isso é uma boa forma da gente fechar o podcast de hoje, porque a gente já está tomando banho. Sério? Porque vocês estão achando que eu não tô... Eu tô sem condições de continuar a discussão por causa de entregar? Não, tá. A nossa diretora, Bárbara Grillo, já disse para a gente que já acabou o nosso tempo e para a gente não atrapalhar muito o trabalho. Poxa. É engraçado que eu falaria trabalho editorial, né? Mas editorial parece sempre de livro. Trabalho de edição ou de montagem. Trabalho de direção. montadorial. Pois é, então a gente precisa embalar o podcast, mas desde já agradecendo muitíssimo a paciência da Bárbara, em primeiro lugar, e dos nossos Com certeza. ouvintes e escutadores. Escutadores eu Com gosto certeza. de falar porque o Juca Kfouri, ele fala apitadores para se referir ao juiz. Então eu gosto da palavra escutador porque é influenciada por essa... Não sei nem se isso é propriamente um neologismo. E, Gabriel, então, se você quer falar uma última palavra para se despedir, agradecer aos nossos ouvintes que já estão aqui no nosso segundo episódio, eu espero que eles escutem os 4 Segundo? anteriores. Não, nosso quinto, eu falei quinto, gente. Nosso quinto episódio, e que eles escutem os 4 anteriores e os 2 por vir. Acho que então é isso, eu estava com o número 2 na minha cabeça, porque na nossa primeira temporada nós teremos 7 episódios para terminar esse nosso formato. Sim. Fica à vontade, Gabriel. Não, interessante. Então, você Gabriel, falou sobre pode falar. Grosso. Você falou sobre a importância do olfato, né? E eu estava pensando, escutador é uma palavra linda, falador para falante é uma palavra linda, degustador é uma palavra linda. Mas cheirador, eu acho que é outra coisa. Não me cheira bem. Ai. Bom, Bárbara, vamos embalar esse troço. Obrigado, Gabita. Obrigado a todo mundo. Até semana que vem, gente. Um beijo a todos.